O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nesse momento especial do culto, onde nós paramos para ler, para meditar e para aprender na Tua Palavra, nós pedimos, Senhor, que o Senhor desça do céu, que através do Teu Espírito Santo, invada o nosso coração e nos prepare para alimentar da Tua Palavra, Senhor. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, meu irmão, em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas 13, de 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vinha procurar fruto nela, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que pede uma extensão do prazo para uma videira infrutífera, para uma figueira infrutífera. Nesse texto, o Senhor, que já 3º ano consecutivo vinha até esta figueira procurar fruto, e ele estava decepcionado porque ela não produzia fruto nenhum. Jesus, quando contou essa parábola, ele tinha a intenção de criticar os líderes religiosos, que apesar de todo o conhecimento que eles tinham da palavra, apesar de toda a história que eles conheciam a respeito de Deus, eles não estavam produzindo frutos de um caráter de alguém que realmente conhece a Deus. Jesus, então, através dessa parábola, cobra deles que eles deveriam ser diferentes, viver diferentes, produzir frutos para o reino de Deus. Jesus assevera que caso não produzissem frutos para Deus, eles seriam arrancados. Eles seriam tirados, seria tirado deles tudo aquilo que eles achavam importante, porque Deus tinha um projeto para eles, e eles também deveriam viver como um projeto de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a produção de frutos, que é uma exigência na vida do crente. Produzir frutos, quando nós lemos a carta escrita aos Gálatas, nós vamos ver o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, e assim o texto acrescenta outros, que são então o resultado do fruto do Espírito em nós. E nós, se temos o Espírito em nós, naturalmente esses frutos devem aparecer. E se a nossa vida é totalmente improdutiva, isso está revelando que falta ao crente obedecer, se entregar e deixar frutificar, porque o Espírito Santo, caso você seja um crente, ele já está em teu coração. Quero nessa noite destacar algumas lições desta parábola, aplicando a realidade de cada pessoa, porque todos podem produzir. Todo crente é frutífero por natureza. Todo crente pode fazer algo para o reino de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós percebemos aqui que Jesus, ele se frustra quando percebe uma pessoa infrutífera. O verso 6 e 7 diz:
Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Nós vimos aqui, meus irmãos, a frustração daquele viticultor que estava lá, do senhor daquela vinha, que estava lá querendo ver a produção daquela figueira. Para a gente analisar a questão desta figueira, as figueiras, elas nasciam no lugar desértico, não era numa vinha. As vinhas são uvas, pés de uvas que são plantados em terra boa, que demanda muito trabalho, que demanda muita aplicação de adubo, muito preparo da terra para que as uvas produzam. Acontece que uma figueira, que produz figos, nasceu no meio de uma vinha. Se vocês observarem as árvores, as que ficam embaixo da árvore grande, elas não produzem. Normalmente não tem nada embaixo da árvore, porque a sombra da árvore grande impede o nascimento e a produção de outras plantas. E aqui estava uma figueira com a sua sombra impedindo que as videiras produzissem. Então, se existe uma figueira plantada numa vinha, e ela está lá muito bonita, cheia de folhas, é de se esperar que ela usasse toda a nutrição daquela terra para produzir frutos. Mas já estava lá durante muito tempo e essa figueira, ela não produzia. Meus irmãos, vemos aqui a questão da condição necessária para produzir. Vamos analisar o que acontece conosco. Vamos pensar num crente presbiteriano. Se fala muito da questão da pregação da palavra de Deus. Tem muitas igrejas, infelizmente, que outras coisas tomam lugar da pregação da palavra. Outras atividades, testemunhos e uma série de outras atividades ocupam o espaço da palavra e a palavra não é pregada com profundidade. Mas na igreja presbiteriana nós seguimos um preceito da reforma protestante, sola scriptura, ou seja, pregamos somente a Bíblia e dela tiramos o ensinamento. Um crente presbiteriano recebe lições da palavra de Deus da escola dominical todo domingo. Se vem ao culto da noite, todo domingo à noite há a pregação da palavra. Toda quarta-feira nós temos estudos bíblicos que aprofundamos para retirar da Bíblia todo o ensinamento necessário. Portanto, se levarmos em consideração que o culto de oração antes nós temos a leitura e uma breve meditação na palavra, que todas as reuniões de departamentais também é lida a palavra e é meditado. O crente presbiteriano, ele assim como essa figueira, ele recebeu toda a nutrição necessária para produzir. Se espera que um crente presbiteriano seja preparado para pregar, seja preparado para falar, para ensinar, para discutir com sabedoria as questões teológicas. Por quê? Porque ele está recebendo uma grande quantidade de conhecimento várias vezes por semana. Faça a conta de quantas vezes você ouviu a palavra. Vamos imaginar que um ano tenha 53 domingos. Só aí você tem 106 vezes nos domingos, que você ouviu a palavra. Mais 53 vezes que você ouviu a palavra na semana nos estudos bíblicos. Nós vamos para 159. Se colocar também no culto de oração, nós vamos para 212. E aí você vê a quantidade de vezes que você foi alimentado. O que você está fazendo com esta alimentação? O que você está fazendo com toda essa carga de conhecimento que você está recebendo? Meus irmãos, nós vimos aqui que toda a terra preparada, onde aquela figueira estava, o resultado disso foi totalmente nulo em termos de resultados. O dono da figueira ia procurar fruto nela ano após ano, e o seu coração cheio de expectativa era frustrado. Quando a gente vê uma árvore frondosa, bonita, a gente espera que aquela árvore produza muito. Interessante que não é assim. Muitas vezes as árvores com poucas folhas é que produzem mais. Porque as folhas, elas enganam a vista, porque aquilo muito bonito das árvores escondem então que pelo menos naquela época ela não está produzindo muitos frutos.
Imagine como o coração do Senhor daquela terra se frustrava todas as vezes que chegava diante dela. Ele dá o veredicto: esta figueira é inútil. Qual o veredicto que Deus tem dado para você? Você como um crente. Eu comecei lendo um texto aqui que foi dito por Jesus, por João Batista, por Isaías, no qual dizia: o machado está colocado à raiz da árvore. A árvore que não produz é cortada e lançada no fogo. Agora, qual é o veredicto para você? Porque o texto aqui diz, do verso 7, para que ocupa ela espaço inutilmente na terra? Isso não é diferente de quando Jesus vem até nós, nos sondando os nossos corações, sondando a nossa vida, esperando de nós frutos para o reino de Deus, e não encontra. Meus irmãos, nós somos tentados a imaginar que os frutos que Jesus quer colher de nós são só os frutos externos, mas eles são também frutos necessários. É necessário que nós produzamos frutos que chamem a atenção dos outros, mas o mais importante, meus irmãos, é que nós tenhamos fruto daquilo que nós somos, os frutos do nosso ser, não só daquilo que fazemos, porque muitas vezes nós apresentamos a Deus: Senhor, esse ano eu levei muitas biblinhas, no meu trabalho evangelizei os meus colegas, eu fui um homem honesto, eu fui correto, eu andei do jeito que o Senhor quer de nós. Mas agora Deus, que conhece o coração, Ele vai perguntar a você sobre o fruto daquilo que você é. Você é um cristão? Você tem me representado como cristão? O modo como nos posicionamos na sociedade que vivemos vai mostrar então como nós demonstramos ser como cristãos. Meus irmãos, o cristão do início da igreja, eles morriam queimados, morriam torturados, jogados às feras, e eles preferiam morrer a abrir mão da sua fé. Hoje nós vivemos uma época de cristãos sem muito compromisso com Deus, sem muito compromisso com a obra. Ouvimos muito falar de crentes domingueiros que só vêm à igreja no domingo e estão satisfeitos com isso. Não estou dizendo daqueles que trabalham, que têm as suas ocupações que impedem, mas daqueles que podem, que têm tempo, mas preferem ficar em casa, assistindo televisão, a procurar estar na igreja. Mas eu estou vendo, meus irmãos, que muitas vezes esse testemunho cristão é falho na vida, pois muitos crentes sujam o nome de Cristo com uma vida desonesta, com uma vida de pecados, fazendo coisas que ofendem a Deus. Mas outro fruto que Jesus quer de nós, naquilo que você é, Ele quer que você tenha uma vida devocional saudável. Ele quer que você tenha prazer de estar na sua presença. E quando nós falamos da vida devocional, é aquela busca por Deus no seu momento só, quando você está sozinho, quando você está na tua casa. Quantas vezes você pega a Bíblia para ler? Quantas vezes você para orar? Nós falamos do culto, nem falamos mais do culto devocional, porque poucas famílias o fazem, mas nós falamos de uma vida devocional, porque cabe a cada crente buscar diariamente esse alimento. Você não come todo dia? Você não se alimenta pelo menos 2 vezes por dia? Com certeza mais do que isso, normalmente café, almoço e jantar, fora os lanches. Você acha que a tua vida espiritual vai sobreviver? Você vai ser um crente forte, ativo, dedicado? Você acha que a tua vida espiritual vai sobreviver a uma vida sem buscar ao Senhor, sem um alimento espiritual? Então, nessa busca devocional, nós demonstramos o quanto amamos o reino de Deus. Mas também, meus irmãos, o amor à igreja também é uma maneira de mostrar o nosso fruto em relação ao amor que temos a Deus. O modo como nos envolvemos no projeto da igreja. Agora, final do ano, é hora do pastor sentar e escolher professores, escolher superintendente, escolher pessoas para fazer a obra da igreja. É hora das sociedades internas se sentarem para preparar os seus secretários. Que tarefa difícil é essa? Nós vimos agora há pouco, quando fomos escolher diáconos e presbíteros para a igreja, a dificuldade que é achar homens dedicados, dispostos a ocupar o oficialato da igreja. Poucos são os homens que dizem: eu estou disposto, coloque meu nome.
Meus irmãos, essa disposição de ocupar os cargos da igreja, de estar junto, de poder dar-se para a obra do Senhor, animando aqueles que estão fazendo, isto mostra também o fruto que deve ser produzido em nós. Lembre-se que a igreja é menino dos olhos de Deus. Deus ama a sua igreja. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por sua igreja, e nós não podemos investir na igreja menos do que o Senhor investiu. A nossa vida tem que ser investida na igreja. Jesus, certa feita, ele estava indo para Jerusalém, e ele encontrou uma figueira. E ele foi destemido lá para aquela figueira, e procurou e não havia frutos nela. Ela estava muito bonita, muito verde, muitas folhas, e ele diz: maldita és. E aquela figueira secou, disse: nunca mais produzirá fruto em ti. Por quê? Porque ela tinha uma boa aparência, como a aparência de muitos crentes. Ela demonstrava ter uma boa saúde, como muitos crentes demonstram ter uma boa saúde espiritual, mas não produzia nada. Meus irmãos, infelizmente são muitos os que vivem uma grande e enganosa aparência, fingem a si mesmos que estão bem, fingem aos outros que produzem algo na igreja, mas no entanto o seu coração está vazio. Você não pode deixar de produzir tais frutos, os frutos que nós acabamos de falar, daquilo que você é, porque são essenciais e devem aparecer da vida de todos aqueles que já se entregaram ao Senhor. Você precisa ter em mente que ter apenas folhas pode impressionar à distância, mas da proximidade o que faz encher os olhos são os frutos. Mas veja o versículo 8 que diz: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume ou adubo. Meus irmãos, a segunda lição que o texto nos apresenta é que há ainda quem interceda pelo infrutífero. Esta noite, como instrumento de Deus, eu estou aqui no primeiro domingo do ano, no primeiro culto de adoração do ano, sendo alguém que intercede por aqueles que não estão produzindo, para despertar naqueles que estão sem frutos, para que produzam, porque nós nos cansamos de ano a ano a mesma situação. A igreja parece que caminha mais para o esfriamento do que o seu despertar. Vemos poucas pessoas da igreja dispostas a lutar, a fazer, a se empenhar. E isso, meus irmãos, nos faz querer incentivar e falar. Nós vimos no versículo 8 que o viticultor, aquele que cuidava da vinha, ele disse: não, Senhor, não faça isso, não, deixa ainda esse ano. Uma outra tradução para deixa esse ano é perdoe esse ano. Perdoe essa figueira esse ano porque ela não produziu. Deixa mais um ano para ver se ela toma uma atitude, se ela produz frutos. Agora, pensando em relação a você, igreja, a mim, igreja, quando nós vimos então essa palavra sendo aplicada a nós: perdoa mais esse ano, porque o Silas esse ano não produziu. Perdoa mais esse ano por esse irmão que ainda não produziu. Ainda tem intercessor, que é Cristo, e também da família da fé, irmãos que também intercedem uns pelos outros. É bom saber, meus irmãos, que ainda temos o bom servo de Deus que intercede por nós. Não destrói ainda, não corte essa árvore. Quantas vezes nós mesmos já estávamos nos sentindo como derrotados, e de repente Deus coloca no nosso caminho um irmão que vem lá para nos incentivar. Eu me lembro de uma situação muito curiosa, até engraçada. Eu estava na reunião do presbitério e lá estávamos tendo algumas discussões pesadas, isso de 2019 para 2020. E eu, envolvido naquelas situações, fiquei acordado até de madrugada, porque as decisões elas afetariam negativamente a igreja. E eu ali fazendo o retorno, bem em frente ao shopping de Taguatinga, e aí então veio uma senhora pedinte ali, e chegou perto de mim, e aí olhou para mim e disse: a situação está feia, né? Ó, não se preocupa não, Deus vai dar jeito, não se preocupa não, que a coisa vai se resolver. E eu fiquei assim, eu sou o pastor, e eu tão preocupado com essa situação, e Deus usa uma pessoa que eu nunca vi na vida, uma pessoa que está pedindo
ajuda financeira no trânsito. E ela vem dizer para mim: não se preocupe, Deus está cuidando da situação. E as coisas se resolveram, porque sempre assim acontece. Mas, meus irmãos, estes são elementos, são pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos despertar para a nossa produção, para nos fazer lembrar daquilo que Deus espera de nós. Tem muita gente que se acostuma em não fazer nada, e não se pode esperar nada dela. Eu creio que se deixa o ano, tem a ver, meus irmãos, com algumas coisas. Por exemplo, ainda temos jeito. Ninguém é irrecuperável no reino de Deus. Se Deus ainda manda que os intercessores ainda intercedam, ainda espere esse ano, perdoe este ano, é porque ainda há jeito. Se você não produziu nada até hoje, comece a produzir hoje, ainda tem jeito. Porque o tempo passa e sempre se espera alguma coisa de nós. Temos tratado de muita gente esmagada, sofrida, que nunca conseguiu fazer nada, e Deus, através da palavra, tem restaurado almas e corações e feito pessoas diferentes. O que eu espero como pastor da Quinta Igreja é que você que ainda tem jeito, queira produzir. Pastor, eu quero dar uma aula na escola dominical, eu quero cuidar das crianças. Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, eu quero trabalhar na evangelização. Procure algo para fazer. Trabalho existe. Como nós vimos Jesus mesmo dizer que a colheita é grande, mas faltam trabalhadores. Mas a segunda lição em relação a este que intercede é que há limite para a nossa recuperação. Este ano. Pode ser que não cheguemos no final do ano. Pode ser que o nosso período de produção acabe. Pode ser que nós não continuemos. Não se trata aqui de uma ajuda infinita, porque aquela figueira ganhou mais um tempo para a sua produção. Foi uma nova oportunidade. Meus irmãos, esse fato deve chamar a atenção também para a verdade de que devemos enfatizar ao nosso coração: eu quero produzir. Esse deixar mais um ano representa o tratamento de Deus. Deus dizendo para você: meu irmão, eu estou te mantendo na igreja, essa é a vinha, produtiva, adubada, é terra boa. Mas eu vou te dar mais um ano. Diz respeito, porque o ser humano, como ser humano, somos tendentes a pecar. Mas Deus está dizendo: eu não te quero pecando. Se nós não se não contarmos com a graça de Deus, nós estaremos perdidos. Esse deixa mais um ano é a manifestação da graça teimosa de Deus, que insiste em querer nos dar oportunidades. Quantas vezes você já errou na tua vida? Quantas vezes Deus te deu nova oportunidade? Quantas vezes você preferiu o erro e Deus te deu a oportunidade de corrigir? Porém, meus irmãos, esse texto do versículo 9: se vier a dar frutos, bem está, se não, mandarás cortá-la. O juízo de Deus, ele é duro sobre o infrutífero. O juízo de Deus, ele pesa contra aquele que inutilmente ocupa um espaço na igreja do Senhor. Então pare para pensar nisso. A foice está na mão do Senhor, o machado está na mão do Senhor para cortar o improdutivo. O fato do servo adiantar que após um ano, caso aquela figueira não produzisse, tem a ver com a decisão de Deus de querer dar uma oportunidade, mas também tem a ver com a dureza do juízo de Deus em demonstrar que a mão dele pesará. Vejam, meus irmãos, que a justiça de Deus, ela é dura, mas ela não se manifesta em falta de amor. A justiça de Deus, ela não se manifesta como sendo Deus aquele ser que ama menos, pelo contrário, a justiça de Deus é o amor de Deus em ação. Deus, ele ama a sua igreja, e ele não pode permitir que dentro da sua igreja as coisas, as pessoas e as situações atrapalhem o andamento da sua obra. Ele tem que agir. Deus, ele não pode compactuar com uma vida cristã medíocre, apagada, mesquinha. Olha, o texto diz que tudo seria feito para que ela produzisse. Vou escavar em volta dela, vou dar mais espaço para que as raízes possam respirar melhor.
vou cavar ao redor dela para dar espaço para raízes, mas também vou colocar adubo nela. Ela vai estar melhor preparada. Você, durante esse ano, vai receber toda essa preparação. Todos nós recebemos muito de Deus. E se não produzimos frutos, é por negligência. O juízo de Deus é conforme a sua natureza. Não há nenhuma mancha de injustiça em Deus. Ele é totalmente justo, de modo que não pode conviver com o erro. Mas também o juízo de Deus, ele é de acordo com a posição do homem. Caso produzamos, Deus nos manterá. Nós lemos do texto que foi lido aqui pelo presbítero Rodrigo. O texto lá de Ezequiel, que foi lido, foi pelo presbítero Márcio, que diz: aquele que pecar, esse morrerá. Porém, se o ímpio se arrepender do seu mau caminho, ele não será castigado. Mas se o justo escolher caminhar no pecado, ele será castigado. Mas diz que mostra que ali a misericórdia de Deus para aquele justo que erra, que é fraco, para que esse volte e produza frutos. Meus irmãos, o arrancar aqui não trata-se de perder a salvação, mas trata de tirar aquilo que você está acomodado, no seu conforto, em deixando você, como muitas vezes acontece, Deus tirando a saúde, e quando você está doente, você toma a atitude de procurar mais a presença de Deus. Ou então o seguinte, você está muito bem empregado e você esquece de Deus, e Deus então permite que você perca o emprego, que você tenha dificuldade financeira, para que você busque então a Deus. Quando a gente está empregado, como que a gente ora, né? Então Deus, ele sabe fazer as coisas. A misericórdia de Deus, ela deve incentivar você a ser valoroso na prestação do serviço amoroso ao Senhor. Vivendo antes de tudo uma vida vitoriosa e vibrante, produzindo frutos então, colocando sempre diante do Senhor. Os irmãos, para concluir, eu procurei mostrar aqui aos irmãos que Jesus se frustra quando percebe pessoas infrutíferas. Ele é como esse senhor da parábola, que ano após ano vai até os seus querendo colher, querendo tirar algo bom para poder acrescentar isso à igreja. Mas muitas vezes o decepcionamos com a nossa vida sem frutos. Mas graças a Deus existe o intercessor. Jesus Cristo é aquele que roga: Pai, deixa mais esse ano. E Ele tem insistido com isso, tem investido em nós. Porém, meus irmãos, a misericórdia de Deus, ela tem limites. A paciência de Deus, ela tem limites, e nós não podemos de modo nenhum chegar ao ponto onde Deus se cansa, onde Deus, ele já não mais investe este ano, porque a sua vida precisa reagir, a minha vida precisa reagir. Muitas vezes chegamos ao final do ano e nos perguntamos: o que eu fiz esse ano? A gente para contar muito da vida financeira: eu comprei isso, eu fiz aquilo, mas da sua vida espiritual, o que você fez para Deus? Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus esteja tratando a nossa vida, de modo que nós queiramos produzir muitos frutos para o nosso Senhor.